Como é? Então, por hoje, o senhor ainda fica feliz. Por quê? Foi pesada a prova, viu, professor? A prova tem sempre o mesmo nível, entra semestre, sai semestre, é tudo a mesma coisa. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar a aula. Estão presentes Helder e o Rodrigo. O Luiz, Felipe e o Erasmo ainda não entraram, mas de qualquer forma já está sendo gravada. Como vocês viram, está disponível já para vocês os novos vídeos, já está com tempo que estão disponíveis, né? Do módulo 2. E são os vídeos relativos ao rastreador de fase, né? O PLL, Phase Locked Loop, e também os vídeos relativos à teoria PQ. E aí, assim, a gente vai continuar com a mesma dinâmica, tá certo, pessoal? Os vídeos estão disponíveis, vocês veem os vídeos e a gente traz para discutir em sala de aula, né? As dúvidas de vocês, o que vocês não entenderam, eu acho que assim. Agora, para isso funcionar, precisa vocês verem os vídeos. E não deixar assim mais para a etapa final, porque senão fica muito corrido e realmente não dá tempo, não tem como. É, a- Aliás, pessoal, tá aqui, pelo menos no meu caso, né? O professor Paulo Praça, na outra disciplina, ele obrigou a gente a fazer um PLL lá com FPGA e tal, então acabou que a gente pegou um conceito básico bem bacana. Agora certo. tem 1 milhão de tipos de PLL, né? O que eu utilizo são os mais básicos, os mais didáticos, né? Então, PLL tipo P, tipo Q, são bem didáticos e bem simples a modelagem matemática. Eu não tenho tido tantos problemas, assim, com relação ao pessoal absorver essa teoria, tá certo? Vocês já chegaram a ver os vídeos de PLL? Não, professor, os seus não. Eu vi alguns, eu vi, como eu estava comentando, né? Por conta da disciplina lá, eu acabei vendo vários vídeos de PLL, dessa parte de controle de um modo geral, de sincronismo, né? Do uso de PLL para sincronismo, principalmente para varredura de harmônicas, né? Indevidas digamos, da onda fundamental, tem algumas aplicações desse nível aí. Mas não sei se é o mesmo contexto do que o senhor vai passar aí na disciplina, entendeu? Helder chegou a ver alguma coisa? Cheguei sim, professor. Eu só já assisti todos os 3 vídeos que o senhor fez, até o senhor fez a amostragem, explicando Certo. o processo, já tudinho. Eu fiz O falta agora, eu só tem vou um que só testar. certo, tem um que é demonstração da modelagem, né? E ele é bem bacana assim, Isso, porque isso. rapidamente ele mostra, eu não sei se eu disponibilizei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. O senhor também passou o arquivo já Ah, do MATLAB, da simulação. animação, tá aqui, eu passei. O PLL tem aqui animação, aí tem uma outra aula extra, então tem um material bem interessante aqui para que vocês podem acessar, tá certo? Inclusive, na esperança de ter um pouco mais de material assim, professor, eu até comprei esse livro, não sei se o senhor já viu esse, Qual é o autor? é o Mohamed H. Rashid, eu acho. Rachid, sei, conheço. Quarta edição, Sim, é bem grossão. Aí tem umas coisas de sim, eletrônica, um livro de eletrônica de potência, né? E tem umas coisas de eletrônica, certo. digamos assim, Qual é essa sistemas de edição? trifásico. Bem É eletrônica de potência, é É ele? a quarta, eletrônica de potência, quarta edição. Segunda moça eu comprei lá na Saraiva de Iguatemi. Segunda moça tinha acabado de chegar. Deixa eu dar uma olhadinha de novo na capa, por favor, Rodrigo. Deixa eu olhar aqui. Ele é grandão. Ele tem uns parquezinhos solar na capa. Ah, certo. Quarta edição, né? Legal. Aí ele é bem Professor do PLL, feio. a gente vai estudar só até o P e o Q? A gente vai estudar, eu acho que já está até de bom tamanho, entendeu? O importante é entender o conceito, tá? Tá certo. Quem tiver mais interesse, assim, tem gente que
procura estudar o PLL a nível de mestrado, mesmo de um trabalho de mestrado. A gente já fez alguns trabalhos de mestrado e doutorado, onde a gente concebeu novos PLLs, né? PLLs novos. A gente até escreveu alguns artigos aí em revista de PLLs novos que foram concebidos lá no Lapis. Mas aqui no curso mesmo a gente só vai ver esses dois tipos, que o tema do curso é muito abrangente e não dá para a gente ficar assim. PLL, se você quiser, você ministra um curso desse aqui inteirinho só sobre PLLs, né? Existem uns montes aí, de tudo que é jeito. Uhum. Inclusive, professor, assim, depois que eu vi lá e comecei a estudar, eu até, segunda oportunidade, né? Não nesse momento, a gente discutir se de repente o PLL não é a solução para fazer aquela correção que a gente está buscando lá do TC, né? Que na verdade é uma correção angular. Na verdade, a gente vai usar o PLL para fazer isso. Agora, ele vai servir como ferramenta, entendeu? Sim. Ele vai servir como ferramenta, com toda certeza. Entendi. Então, deixa vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou passar aqui um slide só para a gente discutir um pouquinho, né, sobre PLL. E aí a gente vai... Deixa eu inibir aqui a minha tela e eu vou colocar um slide e a gente vai discutindo e conversando um pouquinho sobre PLL. Não vou fazer uma aula formal, porque você já tem várias aí que eu disponibilizei, tá certo? Mas eu vou tocar em pontos fundamentais que eu acho importantes. Só um minutinho. Só aguenta a mão só um pouquinho aí, porque o meu HD, onde estão as apresentações, o bicho estava desconectado, eu nem notei. Agora eu estou conectando, aí está reiniciando tudo. Não, tranquilo, professor, não tem problema. Tinha aí para a gente, que aí eu disponibilizo, pronto, já foi. Aí eu acho que vai, agora vai. Tá. Deixa eu ver. Pronto, vou disponibilizar aqui, aí a gente vai discutindo. Ok. Então, vocês já estão com a apresentação aí, pessoal? É a mesma que eu estou utilizando lá nos slides. Então, assim, o PLL, tá certo? Nada mais é do que um algoritmo, tá? A gente pode discuti-lo em termos de diagrama de blocos,
mas ele vai funcionar como um algoritmo. E a gente vai programar como um algoritmo qualquer. A principal função dele é descobrir o ângulo de fase de um sistema trifásico de tensões, tá certo? Então, via de regra, você não sabe essa informação. Essa informação ela é presente no Sistema Interligado Nacional, mas você, como usuário, você não tem essa informação. E aí, por que eu preciso dessa informação? Porque muitas vezes eu preciso injetar energia na rede elétrica. Quando eu sou somente uma carga trifásica, essa informação para mim não é relevante, tá certo? Mas quando eu preciso injetar energia na rede elétrica, né, sendo eu um sistema trifásico de injeção de energia, eu preciso estar sincronizado com a rede elétrica. Eu preciso sintetizar tensões trifásicas que estão exatamente em fase com as tensões da rede elétrica, as tensões trifásicas da rede elétrica, certo? Para eu fazer isso, é necessário que eu saiba exatamente qual é o ângulo de fase, para que as minhas tensões sintetizadas pelo meu conversor, que nesse momento ele precisa se conectar à rede para poder injetar energia na rede elétrica, as minhas tensões, elas precisam ser uma cópia das tensões da rede elétrica. Para isso, eu sei gerar sinais senoidais, mas se esses sinais senoidais que eu gero, eles não estão em fase com a tensão da rede elétrica, não adianta nada. O que eu vou fazer é um baita curto-circuito. Entendeu? Então, imagina só. Daqui a pouco, quando eu acho que eu tenho alguma figura aqui de conversor, aí eu vou explicar melhor por que acontece esse curto-circuito. Mas imagina só que eu tenho eu preciso sintetizar tensões, tá certo? Que são tensões iguaizinhas às tensões da rede elétrica, mas eu não tenho a informação do ângulo de fase. Se eu tiver a informação do ângulo de fase da fase A, só basta esse, porque as outras fases serão... A fase A defasada de 120 graus. Fase B é igual a fase A defasada de 20, a fase C é igual a fase A defasada de 240. E o módulo, eu sintetizo com todos os módulos iguais, igual o módulo da tensão da rede elétrica. Mas para isso eu preciso dessa informação do ângulo de fase, tá certo? Bom, isso aí se complica mais ainda, pessoal, se as tensões da rede elétrica elas não forem puramente senoidais. Se elas tiverem algum grau de distorção e algum grau de desbalanço, como vocês estão vendo aqui nessas tensões. Se já não é tão fácil eu descobrir o ângulo de fase da tensão da fase A, né, na rede elétrica, se essas tensões apresentarem distorções e ou desbalanços, essa tarefa fica ainda mais complicada. E aí, é por isso que nascem as grandes variações de PLLs. Porque tem PLL que funciona muito bem, mas somente para a tensão senoidal. Mas tem outros PLLs que funcionam bem, inclusive para tensões desbalanceadas. Outros para tensões desbalanceadas e também com distorção. Outros com harmônicas mais específicas, como é o caso de interharmônicas ou subharmônicas. Entendeu? Então, aí a gente vai criando uma família enorme de PLLs, cada um com a sua especialidade. No nosso caso, a gente vai considerar os sistemas senoidais e balanceados, tá? Porque a gente vai usar dois PLLs somente para a gente entender o conceito, que são PLLs mais simples, porém, eles são muito didáticos, muito fáceis de serem entendidos, ok? Mas a função principal é essa. Eu informo as tensões da rede, eu informo as tensões da rede elétrica para uma caixinha preta, para um algoritmo, onde dentro desse algoritmo, esse algoritmo nada mais é do que uma programação. É um programa de computador, tá certo?
que faz parte do meu sistema de controle. Então, eu informo essas tensões da rede elétrica e esse programa ele é esperto o suficiente para, a partir dessas informações, descobrir qual é o ângulo de fase dessa tensão. E aí, sabendo o ângulo de fase, eu posso gerar para o meu conversor que está conectado à rede tensões puramente senoidais e com um ângulo de fase igualzinho ao ângulo de fase da tensão da rede elétrica original. Assim eu consigo me conectar à rede elétrica sem provocar qualquer problema para o conversor. Ou para os periféricos que estão ali, né? Filtros, né? O LCC, interruptores, toda essa gama de equipamentos. Tá certo, pessoal? Então, o objetivo principal de um PLL é justamente isso, tá? Então, o PLL nada mais é do que um sistema que funciona em malha fechada. Ele é um sistema que funciona, daí o nome, né? Phase Locked Loop. Tá certo? Ele é um rastreador de fase que opera em loop, opera em malha fechada. Ele é um rastreador de fase, tá certo? Ele descobre a fase da tensão da rede elétrica. Mais especificamente da fase A, a gente só precisa dela, porque as outras são defasagens de 120 graus, a partir dela. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui eu não vou passar exatamente por todas as etapas desta apresentação, vocês vão ver lá em detalhes, porque eu também falo sobre antigamente, como era que a gente fazia quando não existiam os conceitos de PLL, a gente simplesmente usava detetor de passagem por zero, mas os sistemas eram muito simples e se você tivesse com tensões trifásicas desbalanceadas, aí falhava tudo, se tivesse distorção no meio, aí complicava mais ainda. Agora não, agora as coisas ficaram melhor. Em 99 no Cefet, a gente sincronizava um gerador para ligar em paralelo, só olhando para a lâmpada. Não com toda certeza. Você espera ela apagar e faz a conexão. Mas isso aí só dá certo se o sistema estiver muito bonitinho. Tá? Exatamente. Se você tiver distorção. Não é um pouco. Se você não tiver distorção, se você tiver distorção severa e desbalanço, tá certo? Se você tiver em redes muito fracas, aí fica muito complicado. Você até conecta, mas vai ter um correntaço fluindo para dentro do conversor. E aí se você está com gerador, tudo bem, mais robusto. Mas se você está com conversor, né, que utiliza semicondutores, que são mais sensíveis, você pode queimar alguns dos interruptores, aí a proteção vai atuar, porque não vai deixar o sistema conectado e aí fica tudo complicado. Isso é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, sabe, professor? Porque assim, eu já trabalhei muito com geração de transferência em rampa, né? Supermercado no passado, quando a gente não tinha a opção, por exemplo, de migrar o cara para o Mercado Livre, durante muito tempo, quem precisava operar na ponta botava gerador com transferência em rampa. Aí eu lembro que uma vez o técnico comentou que eram 2 PLLs, basicamente, se a gente pensar em arquitetura básica, que ficavam lendo, né, a tensão do gerador e da rede, e tinha um PWM que, digamos assim, gerava uma aceleração ou desaceleração do gerador para regular. Certo. Agora, a nível de conversor, por exemplo, esses inversores de planta solar, eu confesso que não consigo entender ainda como é que o cara faz para sincronizar, entendeu? Porque o gerador é muito visual, ele acelera ou desacelera o motor, né? Mecânico. Mas, enfim. Mas você vai entender depois dessa disciplina. Bom, então, aí o que acontece? Olha só. Eu tenho um sistema que opera em malha fechada, tá certo? Ele opera em malha fechada. Isso é uma coisa boa, porque ele é um sistema, se ele opera em malha fechada, é um sistema realimentado, então ele pode se adequar a variações, inclusive na tensão da rede elétrica. Tá? Então, ele é um sistema que se adapta, é um sistema adaptativo.
ok? Isso é uma coisa muito interessante. Mas, basicamente, um PLL, ele é formado por alguns, assim, um PLL genérico, tá certo, pessoal? Ele é formado por alguns blocos. Eu tenho detetor de fase, eu tenho geralmente um filtro e tenho um oscilador, tá certo? Controlado por tensão, tá? Eu detecto a fase, eu passo por um filtro que geralmente a gente não usa um filtro, a gente usa um compensador, um PI, tá certo? Aí depois vocês vão ver que, dependendo do PLL, você pode usar outros tipos de compensadores, mas a gente usa um compensador que também tem a propriedade, a característica de filtragem, né? E usa um oscilador para gerar a tensão senoidal, tá certo? Para gerar a tensão senoidal. E aí fica comparando o tempo todo com a entrada, até que a gente tenha a certeza de que isso acontece muito rápido, né? Porque é um sistema realimentado, então isso acontece muito rápido. Então a gente fica comparando com essa tensão de entrada até ter a certeza de que ele rastreou. Uma vez que ele rastreou, ok, a gente já informa isso aí para o sistema, tá? Aí eu vou fazer mais o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre a matemática disso aqui. Como é que nós temos hoje em dia, tá? Como é que nós temos? Nós temos aqui um detetor de fase, ele vai simplesmente fazer o produto dessas fases aqui, tá certo? Que fases são essas? Aqui eu tenho a tensão da rede elétrica, que eu simplesmente coletei lá do meu sensor de efeito Hall. Tenho aqui, aqui pode ser sensor de efeito Hall, pessoal, pode ser outros tipos de sensores, tá? Eu estou muito com a visão de conversores, né? Conversores mais robustos, e aí eles utilizam sensores também mais robustos, ok? E aí, no final, esse daqui é a tensão gerada pelo PLL. Então, eu fico o tempo todo fazendo esse produto aqui para comparar, tá certo? Uma forma de você comparar as fases é fazendo o produto, tá? A gente já viu aqui que quando a gente multiplica um seno e um cosseno, tá certo? As fases elas vão aparecer como soma e diferença, tá certo? Então isso é uma maneira de a gente compará-las. Porque uma vez que a diferença foi zero, então ótimo, eu sei que rastreou, tá? Se essa fase aqui é igual a essa, então a diferença é zero e quando eu somar, eu vou ter duas vezes o valor, tá certo? Então é uma maneira de eu monitorar isso. Como eu falei para vocês, na filtragem, o que a gente faz? A gente tem aqui ó, um PI. Geralmente a gente usa um PI e a gente usa também um integrador. Aí você vai me perguntar, mas por que isso, professor? Por que eu utilizo um PI e um integrador só não utilizo o PI? Não só o PI. O PI e o integrador fica um pouco mais complexo. Por que não utilizar somente o PI? Porque aqui a gente está lidando com senos e cossenos, pessoal. A entrada aqui ela é senoidal. A saída também é senoidal. Então, significa dizer que nós temos um sistema de segunda ordem, tá certo? Então, o PI, ele não trabalha muito bem com excitações senoidais. Ele trabalha muito bem. O que é trabalhar bem? É garantir erro zero em regime permanente. Ele garante erro zero em regime permanente, que é isso que a gente quer, que o erro introduzido aqui no PI seja zero. Ele garante para excitações em degrau, primeira ordem. Agora, segunda ordem, ele não garante, tá certo? Então, o que nós temos aqui são sistemas onde eu preciso de, no caso, dois polos, tá? Para garantir o erro zero, mesmo para excitação senoidal. Ok? Então, para excitação senoidal, eu preciso garantir erro zero. Aí você diz, mas professor, por que a excitação aqui é senoidal? Porque você tem aqui uma senoide e tem o produto por outra senoide, tá certo?
Então, você vai ter um sinal aqui oscilante, certo? Oscilante. E ele vai ser zero, tá? Ele vai ser zero só quando houver o rastreamento. Enquanto não rastrear, ele vai ter um resíduo oscilante. Então, vai ter uma excitação senoidal aqui. Aí eu preciso regular com um PI e mais à frente com um integrador. Porque quando eu multiplicar o integrador por esse PI, eu vou ter dois polos, tá certo? Eu vou ter dois polos no zero. E aí eu consigo dois polos no zero, né? Na origem. Então eu consigo conferir a esse sistema erro nulo mesmo em regime permanente. Ok? Então, de fato, digamos assim, né, professor? Então, a correção, digamos assim, o incremento para o ângulo avançar ou regredir para regular vai ser desse LF aqui, né? Nessa caixa do LF. Exato. Exatamente. Certo? Aí aqui, olha só, quando eu sair aqui do integrador, já vou sair com uma saída que seria a frequência angular. Depois, quando eu integrar essa frequência, né, aí eu tenho aqui o meu ângulo, tá certo? Meu ângulo de fase. E aí, no final, isso daí será, na verdade, o ângulo de fase, né? Aí eu vou fazer um pouquinho de matemática aqui, só para a gente ficar conceituado com relação à modelagem matemática desse circuito, tá? Aqui ele ainda está numa forma muito genérica, depois a gente vai passar para a nossa forma de onda, desculpa, para a nossa forma trifásica, tá certo? Mais didática, aquela que eu falei para vocês, tá? Aqui ainda está bastante genérico. Então, olha só. Vamos supor que essa minha entrada tem esse formato aqui. A seno de ômega da rede, T, mais a fase da rede. Olha a fase aqui aparecendo. E o rastreamento, o sinal que foi gerado pelo meu rastreador, pelo meu PLL, é esse V'. E ele tem esse jeitão aqui, ó, cosseno. Tá certo? Cosseno. Aí você diz, mas professor, por que eu não estou trazendo nada aqui? Porque quando a gente utiliza PLL, a gente utiliza em PU, pessoal. Então tudo que for sair dele já é em PU. Então aqui a amplitude dele é unitária mesmo. Na verdade, professor, acho que o módulo, né, não importa. Só importa os Não, ângulos. o módulo aqui não vai importar em nada, tá certo? Então, aí o que acontece? Aí eu teria o cosseno, aqui a frequência rastreada pelo meu PLL e o ângulo de fase rastreado pelo meu PLL. Então, quando esses dois forem iguais, show de bola, ele rastreou. Então, se esse PLL originar formas de ondas senoidais, essas formas senoidais de ondas estarão perfeitamente em fase com as formas de ondas trifásicas da rede elétrica. Tá certo? Aí vamos lá. Aqui, esse resultado aqui, pessoal, nada mais é do que o produto, como eu falei para vocês, né? V por V'. Tá? Quando eu fizer esse produto, eu até falei para vocês ainda há pouco, eu terei uma diferença e uma soma nos argumentos da função trigonométrica. Eu vou avançar aqui. Pronto. Aí ele diz, olha, a gente somente está interessado nos termos em corrente contínua, tá certo? Assim, o termo em 2 vezes a frequência central deve ser cancelado pelo filtro passa-baixo. Então, o que é esse filtro? Ele não é à toa. Esse daqui vai fazer um papel de filtro, né? Esse filtro ele não é à toa, tá? Todas as oscilações ele vai cancelar. Ele só está interessado no sinal contínuo. Esse aqui, ó. Tudo que tiver temporal vai ser cancelado na filtragem. Então, eu só tenho isso aqui, ó. Isso aqui é um valor, digo melhor, desculpa. Isso aqui vai ser cancelado, né? Isso aqui vai ser tudo cancelado. E esse aqui é que me interessa.
quando eu rastrear, pessoal, olha só, aqui eu tenho a subtração das frequências angulares e a subtração dos ângulos de fase. Isso aqui em relação aos valores reais, né, presentes na tensão da rede, e os valores sintetizados pelo PLL, né? Que são esses aqui, ó, frequência angular sintetizada pelo PLL e o ângulo de fase também sintetizado pelo PLL. Tá certo? Muito bem. E quando esse rastreamento ocorrer, porque ele vai ocorrer uma vez que esse sistema ele está trabalhando em malha fechada e cada vez mais ele vai trabalhar para que esse erro aqui seja zero, tá? Então, quando esse rastreamento ocorrer, significa dizer que as frequências serão iguais, ou seja, ômega in igual a ômega out, 60 Hz da rede elétrica é o mesmo que está sendo sintetizado pelo PLL, então isso aqui é 0 vezes T, fica 0 mesmo. E aqui, olha só, eu terei o rastreamento, né? O rastreamento do ângulo de fase, ou seja, o θ out ele vai tender para ser igual ao θ in. Ocorre que a frequência é mais rápida, esse rastreio aqui é mais rápido da frequência, do ângulo é um pouco mais demorado. O que acontece? Isso aqui vai zerar primeiro do que isso. Tá certo? Então isso aqui vai zerar primeiro do que isso, eu vou ficar com valor contínuo, mas a tendência é que isso aqui também alcance o zero, né? Com o tempo, isso aqui vai alcançar o zero. Tá certo? Então, eu teria algo assim. Olha só, esse VD aqui no final. Tá? Essa frequência, ela vai encontrar, a frequência rastreada vai encontrar a frequência da rede mais rapidamente, bem mais rápido, do que o ângulo rastreado pelo PNL vai encontrar o ângulo real da rede elétrica. Tá certo? Então, se isso aqui zera, aí eu vou ficar somente com essa parcela aqui. Como você falou, a amplitude não vai influenciar, o que vai influenciar é somente esse fato aqui. Olha só, somente isso aqui. E para argumentos muito pequenos, pessoal, se eu quiser linearizar isso aqui em torno do ponto de rastreamento, né? Para argumentos muito pequenos, para ângulos muito pequenos, o ângulo é igual à própria função do seno. O seno de θ é igual ao próprio θ. Então, se eu quiser linearizar essa função, vai desaparecer justamente a função trigonométrica, tá? Então, eu achei que eu tivesse feito aqui. Ah, tá. Fiz bem aqui, pronto. Vai desaparecer a função trigonométrica, não é? Porque para pequenos ângulos, né, em torno do ponto de rastreamento, eu vou ter o argumento igualzinho ao seno do argumento, tá? Ou seja, esse meu VD, essa história toda é para mostrar para vocês que esse sinal aqui de excitação do controlador, esse bem aqui, ele é proporcional à diferença entre os ângulos de entrada, que é o que eu estou perseguindo, e o ângulo sintetizado pelo PLL, tá certo? Quando eles forem iguais, a excitação do meu PI vai ser zero, e aí, por hora, ele não vai trabalhar. A excitação zero, ele vai ficar quietinho, tá certo? Agora, se acontecer algo na rede, que a rede der uma balançada, a tensão da rede balançou, tá? E pode haver salto de fase quando isso acontece, o ângulo naturalmente ele muda, aí ele vai atrás para seguir novamente, tá certo? Mas aqui é só para ajudar vocês a entenderem mais ou entenderem melhor essa parte relativa à modelagem do PLL, tá certo? Aí a gente vai discutir sobre um deles hoje, é o PLL tipo P, tá certo? E aí eu já vou até disponibilizar para vocês uns arquivos para vocês rodarem, uns arquivos que eu já fiz. Eu posso até rodar aqui para vocês verem.
Os arquivos que eu fiz em Simulink, tá? Que retrata muito bem. Por enquanto, vocês estão vendo aqui as transformações, que já são bem conhecidas nossas, né? A transformação de Clark, direta e inversa, tá certo? Para tensão e para corrente, ok? Transformações de Clark, direta e inversa para tensões e para correntes, tá? E aí, esse PLL tipo P, ele nada mais é do que um PLL baseado na P é de potência, tá certo? Potência e a potência ela vai ser definida em função das variáveis de tensão e corrente nas fases A, B e C, dessa forma, mas eu também posso defini-la em função das variáveis de tensão e corrente nas coordenadas alfa-beta, as coordenadas de Clark. Então, ela teria esse formato aqui. Ou seja, é o produto de tensões e correntes no mesmo eixo. Tensões e correntes no eixo alfa, tensões e correntes no eixo beta e tensões e correntes homopolares. Como a gente está trabalhando num sistema 3 fios, né, essa premissa foi discutida lá desde o início do curso, essa parcela aqui nós não temos, certo? Essa parcela aqui nós não temos, uma vez que eu não posso ter corrente I0, porque eu não tenho um quarto fio. E a corrente I0, ela flui pelo quarto fio. Então, para finalizar, a nossa potência em alfa-beta vai ser V alfa e alfa mais V beta e beta. Tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? Ó? Só para a gente ter uma noção, tá? de como isso ocorre. Olha o que nós vamos fazer. Primeira coisa, eu vou, a partir desta equação aqui, pessoal, a partir desta equação aqui, conceber o nosso PLL. Por isso que o nome dele é PLL tipo P, certo? P aqui é de potência em alfa-beta. Então, vou já conceber aqui para vocês. Conceber aqui para vocês esse primeiro PLL. Então, a primeira coisa a fazer é ler as tensões ABC. Eu preciso ler as tensões da rede elétrica. Isso aqui é um PLL trifásico. Então, estou lendo as tensões da rede elétrica. Tá? Passei por esse conversor aqui de ABC para alfa-beta. Então, tenho as tensões V alfa e V beta. Certo? V alfa e V beta. Lembrando aqui, mais uma vez, que a potência ela vai ser V alfa e alfa mais V beta e beta. Neste somador, a saída deste somador vai me dar a nossa potência, tá? Ora, para conceber a potência, se eu tenho as tensões, agora eu vou precisar das correntes. Por isso que eu chamei aqui I alfa linha e I beta linha. Aqui o P eu também estou chamando de P'. A gente vai discutir agora por que isso. Porque, na verdade, pessoal, a única coisa real que nós temos aqui, real em termos de variáveis reais, né, variáveis que a gente pode ler, né, a partir de um medidor, né, de energia, são essas tensões, que são as tensões da rede elétrica. As outras todas são variáveis auxiliares. Essa aqui é uma variável auxiliar, essa aqui é uma variável auxiliar e esta também é uma variável auxiliar. Essa daqui, por ela estar sendo multiplicada por uma tensão, eu vou chamá-la de corrente fictícia na fase alfa, ou no eixo alfa. Corrente fictícia no eixo alfa. Por isso ela ganhou esse linha aqui. Eu resolvi chamar de I e chamar de corrente fictícia. Poderia ter qualquer outro nome, só para a gente associar a nossa equaçãozinha aqui, ó, nossa equação da potência, né? V alfa e alfa mais V beta e beta. Muito bem. Aqui embaixo a mesma coisa. Essa variável auxiliar, porque pelo motivo de ela ficar multiplicada por uma tensão e está no eixo beta, eu vou chamar de I beta alfa, linha, I beta linha. Ou seja, uma corrente fictícia
no eixo beta. E quando eu fizer os produtos e fizer a soma, eu vou ter a minha potência fictícia. Tá certo? Essa potência fictícia, ela pode ficar mudando o tempo inteiro, basta que essas tensões mudem. Né? Então, para que ela fique regulada, eu preciso comparar com um valor de referência, né? Ela vai ser negativo, o valor de referência é positivo. Excitar um controlador, que no caso aqui será um PI, e depois colocar mais um integrador, por conta daquele negócio. Falei para vocês que essas excitações são todas senoidais, e para que eu tenha erro zero em regime permanente para a excitação senoidal, eu tenho que ter dois polos no zero. Um polo vem do PI, outro polo vem deste integrador, porque ambos ficarão multiplicados. A saída do PI, como eu já tinha mostrado aqui para vocês em slides passados, ó, a saída do PI já vai me dar a frequência angular. Quando eu integro a frequência, lógico, integrei a frequência, né? Eu tenho uma posição. Então, integrei a frequência, né? Assim, a gente integra a velocidade e tem a posição. Integrei a frequência, que é uma velocidade angular, ou frequência angular, tem uma posição angular. Então, a mesma coisa, tá certo? Integrei a frequência, tem uma posição. E essa posição nada mais é do que a nossa própria posição rastreada pelo nosso PLL. Essa aqui é a posição que o PLL vai rastrear da rede elétrica, tá certo? Isso aqui é o que o PLL sintetizou, tá? É o θ-chapéu, ok? É a posição angular rastreada pelo PLL, ou sintetizada pelo PLL. Professor, logo que eu ligar esse sistema, essa posição vai ser igual à posição da rede elétrica? Não. Vai demorar um tempo, a gente vai ver aqui, geralmente uns, vai lá, uns 200, 250 milissegundos, aí consegue rastrear. Tá? Tem a própria dinâmica do sistema de controle, né? Pois bem, vamos terminar aqui de explicar o restante do PLL. Então aqui, vocês lembram que eu chamei essa corrente aqui de I-alfa linha, ou seja, a corrente fictícia no eixo alfa? Qualquer corrente no eixo alfa, ela é assemelhada com um seno, tá certo? Então, θ-chapéu vai alimentar uma função seno. E essa corrente aqui de baixo, fictícia, essa variável auxiliar, chamei de corrente fictícia no eixo beta. Qualquer corrente no eixo beta é associada com um menos cosseno, né? Como vocês já lembram lá das transformadas de Clark. Então, eu vou excitar esse menos cosseno com a entrada em θ-chapéu. Então, aqui vai ficar o tempo todo. Depois eu vou... inicialmente, pessoal, a gente vai considerar esse valor aqui de referência zero dessa potência, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês matematicamente como é que se chega a isso. Mas vocês já têm essa informação lá nos vídeos. Os vídeos eu mostro bem direitinho todo esse equacionamento. Inclusive eu faço desde o início, tá certo? É mais demorado do que essa apresentação que eu estou fazendo para vocês. Perco bastante tempo aqui. E eu também mostro os porquês de tudo, né? Por que isso aqui é zero, né? A gente demonstra lá através de equacionamento, tá? Mas o importante, pessoal, é vocês saberem, tá certo? Que este PLL, ele funciona, tá? E ele tem a sua dinâmica, graças à dinâmica deste controlador, tá certo? Se você mexer nos ganhos desse controlador PI, você vai mexer na dinâmica, né, da resposta deste algoritmo, desse PLL, tá certo? Eu acho que eu tenho aqui, pessoal, eu vou parar aqui um pouquinho de mostrar, compartilhar, que eu quero mostrar para vocês um arquivo que eu vou disponibilizar, mas eu queria mostrar para vocês antes de disponibilizar. Deixa eu ver aqui. PLL tipo P.
Espero que não demore muito. Porque eu estou com dois sistemas aqui, eu vou inicializar o MATLAB no outro sistema. E aí, vamos ver se... Eita ferro. Não vai, não tá indo não. Eu não estou conseguindo, pessoal. Esse negócio de o meu HD ter desligado aqui matou a máquina virtual. Não estou conseguindo abrir o Windows, não. Acho que eu vou levar um tempo para resolver isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui era, era o PLL funcionando, tá certo? Que pena que eu acho que não. Opa, parece que vai dar certo. Vou tentar aqui. Pronto, deu certinho. Então, vamos tentar aqui abrir o PLL. Porque aí vai mostrar direitinho para vocês o funcionamento dele. Legal. Vamos ver se a gente consegue aqui.
Bom, eu estou falando aqui, mas ninguém está ouvindo, né? Vamos lá. Pois Eu tô- eu já ia dizer, Tava não. eu tava achando Eu que acho era que o aí meu foi que tava problema corrompendo. no meu áudio. Tá, tranquilo. Então, já disponibilizei aqui para vocês. Agora vocês já podem acompanhar aí o funcionamento dele, tá certo? É, Vou aumentar aqui um pouquinho, que fique melhor, para que todos vejam. Olha, aqui tem todas aquelas etapas do PLL, tá certo, pessoal? Que eu mostrei para vocês. Eu vou ficar revezando entre a apresentação e também, deixa eu ver aqui, e também Pronto. Vocês estão vendo agora a apresentação, né? Sim. Pronto, então eu vou ficar revezando entre a apresentação e o PLL, tá? Para que vocês possam ver que tem todas aquelas etapas. Então, inicialmente nós temos as fases A, B e C, tá certo? Eu vou dar um clique duplo aqui, coloquei valor unitário, tá certo? E coloquei aqui também a frequência, ângulo de fase, coloquei 0, isso na fase A, depois menos 120 na fase B e 120 na fase C, né? Então, sequência positiva. Aqui a funçãozinha para calcular o valor, a tensão no eixo alfa e aqui a tensão no eixo beta, tá certo? Então, tem um V alfa e V beta. Ou seja, eu tenho isso aqui já é o módulo de entrada lá do meu PLL, ok? Aqui eu tenho os produtos e bem aqui são aquelas variáveis auxiliares que eu chamei aqui em cima de I alfa linha e aqui embaixo de I alfa e beta linha, certo? Aqui em cima I alfa linha, embaixo I beta linha, tá? Aqui eu tenho o somatório, ou seja, que é o P', a saída desse somatório é o P'. Vou comparar com o valor de referência, que é o P estrela. Esse tem o meu PI, aqui eu tenho um PI, KP e KI, certo? Integrador. E aqui eu tenho o outro integrador. Saída do PI é a minha frequência angular, ela vai entrar nesse osciloscópio. A saída do meu integrador é o meu ângulo de fase, que está sendo rastreado, eu vou colocar aqui para esse outro osciloscópio. O ângulo de fase ele vai alimentar uma função trigonométrica senoidal, seno puro, né? Seno de θ, chapéu, que vai gerar o I alfa linha, e aqui embaixo o θ chapéu vai alimentar o menos cosseno, que vai gerar o I beta linha, tá certo? Igualzinho como vocês viram lá na apresentação. A única diferença, pessoal, é que esse integrador aqui, isso aí é uma questão que vocês têm que ficar bastante atentos, principalmente na parte prática. Por quê? Porque esse meu integrador aqui, ele é um integrador resetável. O que significa isso? Significa que eu forneço um valor, toda vez que ele chega naquele valor, ele reseta e volta para o zero, tá certo? Que valor é esse? Bom, esse valor aqui aí depende, né? No meu caso, eu considero 2π, certo? Então, você pode ficar resetando, porque o ângulo, vocês observam, pessoal, que o ângulo nada mais é do que a integração da frequência. A frequência é um valor constante. Quando você integra, vai dar uma função de primeira ordem, uma reta. Sempre crescente ou sempre decrescente. Depende do ângulo, tá? Se você, aqui para um computador não tem problema nenhum, porque a memória dele é gigante. Agora, se você está na bancada, que você está com um DSP ou um PIC, ou o que quer que seja, eles têm, os registradores deles são limitados, bastante limitados. Então, você tem que ficar resetando esse ângulo, senão ele estoura a memória, tá? Aí o PLL deixa de funcionar, porque vai bater lá em cima, vai ficar no valor constante, e aí o PLL vai deixar de funcionar, tá certo? Então isso aqui é mais uma dica para quem pensa na parte prática, né? Então aqui os osciloscópios eles vão pegar alguns valores. Então eu vou, sem mais perda de tempo, eu espero que fique bom os gráficos, às vezes que muito fininho, não dá para vocês verem, é bem rápido aqui.
Aí eu vou mostrar esse primeiro gráfico. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo, tá? Que nesse primeiro gráfico, pessoal, eu tenho... Deixa eu só... Eu mostrei o ângulo rastreado pelo PLL, esse daqui, ó, ângulo rastreado pelo PLL, tá certo? Ângulo rastreado pelo PLL, e mostrei também a tensão da rede elétrica, fase A, tá certo? Então, tensão da rede elétrica, fase A. Perfeito? Então, está mostrado aqui. Deixa eu abrir mais aqui. Vocês estão vendo que, olha só, agora, o que vocês estão percebendo, pessoal, com relação a esse PLL? Entre o ângulo da tensão na fase A e o ângulo de início da tensão e o ângulo de início do sinal rastreado pelo PLL. 90 graus, professor? 45. Então, esse ângulo é 90 graus, né? Ou seja, o sinal a tensão da rede elétrica passa pelo zero, subindo, e o PLL passa pelo zero, subindo também, porém 90 graus depois. Eu pergunto, ele conseguiu rastrear o ângulo ou não? Mas conseguiu, né, professor? Apesar das formas de onda serem diferentes, ele vai conseguir porque ele está olhando tão somente para o ângulo, não importa as formas de onda, pelo que eu entendo. Olha só, ele conseguiu rastrear o ângulo, porém ele tem uma defasagem de 90 graus, mas isso não impede ele rastrear, não. Isso, Tá certo? exatamente. Por exemplo, isso aqui é a forma de onda original da tensão, esse amarelo. Vocês estão vendo isso? Sim. Quando o meu conversor for sintetizar a forma de onda de tensão dele, basta eu informar o ângulo de fase que o PLL me deu e diminuir 90 graus. Tirar π sobre 2. Entendeu? Aí eu bato bem aqui, ó. Eu tô aqui, venho bem para cá. E aí eu consigo informar um valor, digo melhor, eu consigo sintetizar uma forma de onda de tensão exatamente igual à da rede elétrica. Tá certo? E matematicamente você consegue fazer isso aí. É muito fácil. É muito fácil. Né, professor? Mas na prática você não vai conseguir, digamos assim, 16 milissegundos, né? Digamos assim, e um ciclo de onda fazer essa correção, né? Eu acho que o incremento vai ser um pouco mais lento, né? Vai ter que passar várias vezes por um loop, ou não? Tem nada a ver. Não, de jeito nenhum. Isso aqui é muito fácil. Não, muito fácil de fazer e não dá trabalho nenhum. É uma conta, tá certo? Uma conta e fim de papo. E com quantas casas de precisão o seu DSP permitir. Então, conta isso, não tem problema, entendeu, Rodrigo? Nenhum. Entendi. Beleza. Agora, existem PLLs, pessoal, que eles são defasados 90 graus, como vocês estão vendo, esse aqui é atrasado 90 graus com relação à tensão original. Tem PLLs que são em fase. Depende do modelo da modelagem do PLL, tá certo? O tipo P, ele tem essa defasagem. Já o tipo Q, que vocês vão estudar, tá certo? Logo na sequência, ele fica em fase. É tanto que o pessoal utiliza bastante o tipo Q, porque ele já me dá o resultado em fase com a tensão original da rede elétrica. Não preciso fazer nenhuma conta mais, tá certo? Eu queria mostrar também para vocês, era a dinâmica, tá? Deixa eu mostrar aqui a dinâmica. Opa. Essa dinâmica aqui para vocês. Olha só. Deixa eu... Eu falo a dinâmica de incremento da correção, né, professor?
A dinâmica, não, a dinâmica de resposta do PLL, tá certo? Vai lembrar tipo um capacitor carregando? Olha aqui, é assim, ó. Então você tem aqui a tensão da rede elétrica em amarelo, tá? E Sim, aqui é o ângulo do PLL rastreando, ó. Ele leva mais ou menos, eu diria que aqui em 250 ele já está em regime, tá certo? entendi. Mais ou menos, tá? 250 mili. 250 mil. Ele é bem rápido. Tem PLLs mais rápidos, tá? Mas você ligou o PLL, ele vai demorar ali uns 250 milissegundos e vai rastrear perfeitamente o ângulo de fase da rede elétrica, certo? Quando um PLL não está rastreando o ângulo de fase, tá? Porque eu quero desmistificar isso de vocês, porque tem algumas pessoas que pensam que por ele não ter travado aqui no mesmo ângulo de fase, ele não está rastreando. Ele está rastreando. Como é que você sabe que ele está rastreando? Porque primeiro, essa frequência dele, tá certo? Essa frequência dele será a mesma frequência da rede elétrica, da tensão da rede elétrica. Então isso aí já é a chave para você ver que ele está rastreando. E esse ângulo de início do sinal do PLL, do ângulo de fase, do sinal do PLL e o início da tensão da rede elétrica, eles são constantes. Essa defasagem aqui é constante, ela não muda. Acabei batendo aqui sem querer. Tá certo? Essa defasagem aqui, ela é constante, ó. Daqui para... Deixa eu melhorar isso. Daqui para cá, certo? Vai dar os 90 graus, π sobre 2, direitinho e não muda. Quando um sinal não está rastreando outro, então vocês vão observar que, por exemplo, esse sinal aqui triangular, que é o ângulo de fase, rastreado pelo PLL, ele vai ficar se movimentando com relação ao sinal amarelo. Tá certo? Essa distância aqui, ela fica variando o tempo todo. Então fica um sinal passando pelo outro. Tá? Então, você percebe isso aí claramente. Ok? Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês era também a frequência angular rastreada por ele. Olha só. Aí eu coloquei a frequência angular e coloquei também o ângulo rastreado. Deixa eu colocar aqui para mostrar essa dinâmica. Tá, pronto. Então, olha só. Então, vocês estão observando, ó, eu tenho uma dinâmica aqui é a frequência e aqui é o ângulo, tá certo? Então, eles vão atravessar uma dinâmica e vão chegar aqui num valor de 250 milissegundos, mais ou menos, com os valores perfeitamente rastreados. Se a gente for observar aqui, tá certo? Esse valor aqui da frequência, então você tem aproximadamente aqui, ó, 377 radianos por segundo, que vai dar os nossos 60 graus, tá certo? Tá aqui. Então você teria esses 367, que daria aproximadamente os nossos 376,99, que é aproximadamente o nosso 60 graus, tá? Então, esse PLL, ele é muito didático, pessoal. Eu vou passar depois isso aqui para vocês. Ele é bastante didático e, assim, ele é bastante empregado também por conta da facilidade que ele te permite, tá certo? Para você programar. Então, a gente tem esses PLLs aí programados já lá no Lapis, né? Programado no DSpace. Então, eles funcionam muito bem. A gente tem outros PLLs mais rápidos e mais específicos para as aplicações que nós fazemos, mas esse PLL aí funciona muito bem, certo? Para fins didáticos assim, ele é excelente. A gente pode também inserir, pessoal, um pouquinho de harmônico, só para a gente finalizar nossa aula, um pouquinho de harmônico aqui
Opa. Um pouquinho de harmônico aqui nessas tensões de alimentação, tá certo? Deixa eu colocar aqui um pouquinho de harmônico para cá. Pronto. Eu vou pegar... vou botar aqui uma quinta harmônica, tá certo? Um pouquinho de quinta harmônica, sei lá, botar aqui 15% de quinta harmônica. E, sei lá, vou botar mais um pouquinho aqui. Vou botar aqui mais... Tá uma sétima harmônicazinha também. Tá só numa fase, tá certo? Só para a gente ver se o negócio funciona. Vocês depois podem colocar em outras fases, se for de interesse de vocês. Eu tá um pouquinho, tá 10% de sétima harmônica. Aqui já tá bem severo aqui o negócio. Certo? Vai distorcer bastante. Vocês vão ver que mesmo assim, esse PLL ainda consegue rastrear mais ou menos de maneira razoável, tá certo? Deixa eu tirar isso aqui que abri sem querer. De maneira razoável, esta tensão da rede. Vou só melhorar esses ângulos aqui. Pronto. Se vocês observarem, olha só. Deixa eu tirar a dinâmica, botar mais para cá, para visualizar melhor. Vocês estão vendo que o sinal está bastante distorcido, né? Tá certo? O sinal está bastante distorcido. Aí você diz, mas professor, olha só, isso aí eu posso considerar que ele está rastreando? Tá? Então se você observar, existe a constância entre a distância em que o sinal do PLL passa por zero e a tensão da rede elétrica, tá? Então é constante, ele está rastreando. E a gente pode fazer uma outra observação aqui, pessoal, que é justamente, deixa eu ver aqui o que eu posso acrescentar. Não, fazer o seguinte, tá 3 aqui. Vou botar fundamental, tá certo? E aí a gente vê o comportamento dele com relação a fundamental. Olha só. Vocês estão vendo? Então, observem, tá? Esse sinal está bastante distorcido, né? Vocês estão vendo aqui, muito distorcido mesmo. Mas o PLL, o comportamento dele ainda continua sendo bastante adequado, tá? Então você tem a lealdade desse PLL, né? A lealdade com relação à tensão fundamental, tá certo? Porque o PLL ele é projetado para rastrear a fundamental. Aqui, por um acaso, a fundamental está coincidindo na passagem por zero com a forma de onda original, tá? Mas podia não estar. O normal é que não estivesse, tá? Especialmente quando você tem desbalanço envolvido. A gente não botou aqui, mas pode botar um sinal bem severo, vocês podem completar as outras fases, inclusive colocando desbalanço. Então, coloca
harmônica de segunda ordem, aí ela vai conferir um desbalanço para a rede elétrica, e aí vocês vão ver que, mesmo assim, esse PLL ele ficará fiel à forma de onda da tensão fundamental, tá certo? Componente fundamental da tensão da rede elétrica na fase A. Ok? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal, com relação a esse PLL que a gente explorou hoje nessa aula, tá certo? Que é o PLL tipo P, tá? E como eu falei para vocês, o ângulo de fase rastreado pelo PLL nada mais é do que o ângulo de fase original defasado de 90 graus. Então, o θ é o ângulo original da tensão real nas fases A, B e C, certo? No caso, o θ na fase A, né? E o θ chapéu é o ângulo sintetizado pelo PLL. Quando o sistema conseguir rastrear, passando aquela resposta inicial, né, 250, 300 milissegundos, então ele te dará um ângulo que, na verdade, é o ângulo original menos 120. Digo melhor, desculpa. 90 graus. Certo? Beleza, professor. Ok, professor. Tudo bem, professor. Certo? Lembrando que eu acho que, até eu lembrando agora, eu acho que eu acabei falando errado aqui, tá certo? O ângulo do PLL, ele está atrasado 90 graus com relação ao ângulo da rede elétrica, para esse caso aqui, tá? Não sei se eu cheguei falando, eu não lembro se falei adiantado, mas na verdade ele é atrasado, porque quando você... deixa eu colocar de novo aqui o gráfico, só para contextualizar isso aqui para vocês, só para que não fique nenhuma dúvida, tá certo? Deixa eu colocar assim. Pronto. Imaginando aqui, ó, vou pegar esse ponto bem aqui. Então, imaginando isso aqui como zero, quando eu me distancio para a direita, quanto mais distante eu estou, mais atrasado eu estou. Quanto mais à esquerda estou, mais adiantado eu estou. Então, para a direita, atrasado, para a esquerda, adiantado. Então, passou o ângulo, passou a tensão da rede elétrica, somente 90 graus depois vai passar o sinal do PLL. Então, ele está atrasado 90 graus com relação à rede elétrica. Então, só para... Eu posso ter falado errado, eu nem lembro agora, mas só para ficar bem claro. Ok? Aí eu vou disponibilizar para vocês, pessoal, esse arquivozinho. Aí vocês dão uma estudada nisso aí. A gente, nos outros vídeos que vocês devem estudar, eu espero que vocês estudem o PLL tipo P, mais aprofundado, mais em detalhes, né? Vocês aprofundarem esse estudo com os vídeos que eu disponibilizei para vocês, porque lá tem a modelagem. Aí a gente deixa a aula só para tirar dúvidas sobre a modelagem, se vocês tiverem, tá? E vocês aprofundarem também no tipo Q, que é muito parecido com esse, somente a diferença é que ele pega a potência imaginária, esse daí pega a potência real, o outro pega a potência imaginária, equacionamento igualzinho, não muda nada, tá certo? Mas vocês observarem o detalhe da modelagem matemática, o detalhe como se chegou ao valor de referência igual a zero, tá certo? E também as respostas que eu faço no estudo, assim, à luz um pouquinho do controle, né? Mas no final dos vídeos, só para vocês, para a gente estudar e saber, entender um pouco melhor as respostas desse PLL, tá certo? Então, bom, a aula era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Eu fico aqui disponível para tirar dúvidas. Quem tiver alguma dúvida. Tá tranquilo. É quinta-feira, professor. Se reunir novamente ou não vai ter? A gente vê os vídeos. Não, aí eu preciso saber de vocês. Se vocês acham que até quinta-feira vocês conseguem estudar esse material, para poder a gente discutir, né? Porque senão, se vocês não estudam, aí não tem como ter discussão. Melhor para terça, então. Como é? Eu acho melhor jogar para terça. Tá. Pode ser na terça.
Tá, tudo bem. Então, fica acertado para terça-feira, pessoal. Mas aí com o compromisso de vocês de pegarem esse apanhado que eu falei para vocês, né? Virem os vídeos, ver direitinho a modelagem matemática, que eu explico bem direitinho, bem em detalhes, tá certo? E também o PLL tipo Q, para poder a gente avançar no nosso curso, tá certo? Lembrando que a gente ainda está na parte de básica. Professor, Né? uma dúvida. Oi. Ali na simulação, na parte do integrador resetável, tem tipo aquela ferramenta do chaveamento. Tem até uma constante 1 e 0. Certo. Aquele chaveamento ali é como se fosse uma onda quadrada, né? Aí ele vai funcionar como se fosse na mesma frequência da rede? Não. Aquele ali é só para dizer para ele que você está jogando um para ele para setar ou Sim, 0 sim. para resetar. Entendi. É verdade. Até você falou que vai ser o Você setor para tem um 2 pi, né? computador. Aí ele fica lendo o valor jogado, sintetizado pelo integrador. Quando chegar a 2π, o comparador lá está em 2π. Quando chegar em 2π, aí ele joga 0, aí ele reseta. Enquanto não tiver 2π, ele está jogando 1 o tempo todo. Entendi. Certo? Só para isso mesmo. Eu vou disponibilizar para vocês agora aliás, os dois, do PLL tipo P e do tipo Q, que aí vocês já podem fazer esses exercícios, né? Tá para rodar aí no Simulink, etc. Beleza, professor? Ok. Tô indo nessa. Tá ótimo, professor. Beleza, moçada. Então a gente se encontra aí na terça-feira. Abraço. Tá ok. Valeu, professor. Obrigado. Um abraço.